Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira edição do podcast Expressamente. Eu sou a Eduarda. E eu sou a Pamela. Nós somos do terceiro período de Psicologia da Univassouras. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito interessante, que envolve expressão, emoção, acolhimento e cura. Vamos falar sobre arte-terapia. Estamos aqui com as nossas convidadas, a Vanice Moraes, arte-terapeuta, e Daisy Porter, arte-terapeuta também de Barra do Piraí, para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema muito lindo. Isso mesmo. Então, nós vamos começar. Queria que vocês falassem um pouco como que vocês conheceram, né, essa profissão, essa arte tão bonita, a trajetória de vocês nessa profissão, nesse ramo. Então, nós duas somos formadas em artes, né? E na faculdade eu já vinha com essa vontade de querer fazer arte-terapia. E quando eu terminei ali a turma, né, que queria fazer a arte-terapia, a gente procurou nossa orientadora, vamos formar, e formou-se o curso de arte-terapia. Só que esse curso, ele era registrado no MEC, né? Ele não dava a possibilidade da parte clínica e nem que fosse reconhecido pelas associações de arte-terapia. E aí nós fomos buscar uma formação no Rio, no ateliê da Cláudia Brasil, e lá nós nos formamos em arte-terapia com a visão junguiana, nossa arte-terapia é junguiana. E foi assim que tudo começou, e a gente passou por esse percurso, esses processos, vivenciamos isso na pele, fizemos estágios em vários locais, como hospital, escola, clínicas, com idosos, com crianças, e assim foi. E montamos o nosso espaço, né? Hoje nós temos um espaço, vai para 6 anos esse trabalho com a arte-terapia. Esse espaço, né? Eu sou formada, já tem 11 anos que eu trabalho. Esse novo espaço que tem 6 anos, mas eu trabalhava num outro espaço. E a gente viu a necessidade porque cresceu a demanda, né? E a gente não tinha espaço nesse local e tivemos que montar o nosso próprio setting terapêutico, né? Porque a minha formação, assim como a da Vanice, eu não fiz, eu sou professora de artes, mas fiz voltada para a educação, arte-terapia. Então, eu fiz na universidade no Rio, buscando essa coisa do olhar para a educação. Aí depois a Vanice me chamou, Daisy, vamos fazer a pós em arte-terapia clínica. Aí foi que a gente encontrou o ateliê Cláudia Brasil no Rio, e aí a gente de 15 em 15 dias ia para o Rio, uma luta para fazer essa formação. Hoje somos registradas, temos a nossa carteirinha, então são todo esse processo, não é uma coisa assim, fiz um cursinho, não. É uma formação, leva 2 anos e meio para você ser arte-terapeuta. Fora após. Fizemos antes. Não, 3 anos, mais 2 anos e meio. 5 anos. 5 anos e meio de estudos, né? Então eu tenho mais um pouquinho porque eu fiz a educacional e depois igual a Vanice também, que você fez só arte-terapia voltada para tudo, né? Uhum. E aí montamos o espaço e a arte-terapia é isso, né? E eu me apaixonei porque a visão junguiana, ela busca a criatividade, é você soltar a sua imaginação. É através da linha, é através da música, é através da escrita que você vai desenvolver e vai trazer o seu eu. Então, é todo um processo de individuação. Como a gente trabalha, às vezes, com grupo, os grupos ali, é a mesma atividade, sim, mas cada um está no seu processo, né? Cada um está vivenciando o seu processo. Aí eu trouxe aqui até para vocês, né, para ilustrar, para ver um pouquinho como é. Aqui é do nosso grupo de idosos. Então a gente
solta um tema, né? E aí o cliente vai dentro do tema, vai criar o que está vindo aqui, emergindo nele no momento, né? E aí você vê que o tema é o mesmo, só que cada um com a sua expressão, né? Aqui já é um desenho, né, criativo, que é a pintura criativa, que você vai usar e deixar solto. E aí você vê que as coisas fluem. Cada um em um sentimento, né? E para complementar, essas idosas têm Alzheimer, tá? Então, assim, a gente vê a dificuldade, né, por conta da doença. Não são elas, é a doença que traz isso. Então, mas elas se expressam, né, e a gente vai acompanhando esse processo. Assim como os outros. Eu trabalho muito com criança. Eu tenho muitas crianças, já passaram por mim várias. Hoje eu tenho um que ele já está com 16 anos. Ele não está fazendo mais arte terapia, mas a gente acompanhou ele desde 5 anos, tá? Então, vários anos acompanhando esse processo dessa criança, como tem outros. Então, a gente trabalha com esses materiais da arte plástica, né? E com os materiais também que às vezes eles falam de sucatas, são materiais de artesanato, é usado, mas a gente tem um olhar nesse processo, não é o fazer, como eu estava comentando com ela. A gente vê, tem ateliês de pintura, eles são terapêuticos, mas eles não são com uma visão de um arte terapeuta, com esse olhar do arte terapeuta. Faz resultado? Faz porque a pessoa se sente bem, mas ela não dá continuidade ao processo, diferente quando ela está dentro de um set terapêutico. Como outros artesanatos, como crochê e tal, vai ser legal? Vai me dar um prazer? Vai, eu gosto de fazer aquilo. Mas ele não tem essa visão desse arte terapeuta nesse processo, entendeu? Então, para a gente poder diferenciar, porque a gente vê vindo, eu recebi agora recentemente uma cliente que veio de uma terapia convencional e ela mandou para que ela pudesse se ocupar, fazer alguma coisa que ela pudesse gostar e tal. Aí ela me procurou, aí eu fui explicar. A arte terapia, ela é uma terapia, ela não é TO, né? Orientação, a pessoa vai se ocupar daquilo ali. Nós vamos fazer uma terapia. Então, foi o que foi passado para ela e mostrado. Então, assim, a gente ainda vê muito isso, achando que a arte-terapia é para você lá se ocupar. Tá? Vai lá, desenha, aprende a desenhar. A arte-terapia, o arte-terapeuta, ele não ensina a arte, ele não ensina a desenhar. Ele ajuda nesse processo que o inconsciente vai trazendo, vai emergindo. Necessariamente não precisa falar, né? Como na terapia convencional, ele vai se expressar ali, a gente vai ver isso, e junto com ele, porque ele precisa ver, não só o profissional, né, Deise? Ele precisa se enxergar naquilo ali, ver, e a gente, depois que é feito, esse processo é aberto, e ele acompanha, nossa, lá no início, olha como é que eu estava, olha como é que eu estou aqui, e dei uma caída aqui, por quê? O que aconteceu nesse dia, Aí ele lembra, aconteceu isso, tá vendo? E é esse o processo, até ele chegar na sua individuação, até ele chegar, fazer esse olhar, né? Para que ele possa melhorar e se curar. Tem alta? Tem muitos que já tiveram alta, não precisaram mais. E outros que ainda necessitam, e tem alguns que quando está no processo, né, Deise? Que ele depara com a questão, ele foge. Ele não quer olhar para aquilo. E aí ele sai. Desiste. Tem muitos que desistem. Entendeu? A arte-terapia, ela vai fundo, ela vai procurar qual é a causa raiz daquele problema. Ela não é só assim,
onde que está acontecendo aquela depressão, onde está acontecendo aquela síndrome do pânico, aquelas culpas, tem em algum lugar, às vezes está lá na infância, em alguma coisa que aconteceu, ou está lá na juventude, na hora que faz essa transição. Então, assim, aconteceu em algum momento. E aí, nesse trabalho, isso vai aparecer, em algum momento isso vai aparecer, entendeu? Mas não adianta eu, como terapeuta, enxergar. Eu até tô vendo, mas quem tem que enxergar Isso é o inconsciente deles, né? inconsciente trazendo. Então, ele precisa enxergar isso. Então, a gente vai. Às vezes, ele tá muito chorão, né? Tô com a depressão, tô chorando muito. A gente vê que ele tá muita água, a gente vai trazer ele para a terra. Então, vamos trabalhar com argila, vamos trabalhar com material que aterre ele, com as mandalas, que traz ele para o centro. Ou então ele está muito ar, né? Estou muito com meus pensamentos voando, com outras coisas. A gente tem que trazer ele para aquele centro. Então a gente vai dar o apoio ali, entendeu? Ele chega, ele começa, mas a gente vê a necessidade dos materiais. Cada material, ele vai te levar a levar aquele cliente para aquele processo, entendeu? É recorte colagem, é a pintura, é a escultura, são as sucatas, as colagens. Nossa, para o idoso a colagem é ótima, ele está todo desconectado, né? Ainda mais o Alzheimer. Ele se perdeu naquele, né? Quem sou eu? Minha identidade. Quando você começa a colar, você começa a estruturar. Você dá aquela estrutura e aí ele vai se equilibrando, entendeu? É muito bacana. A gente, assim, eu sou apaixonada. E a gente vai vendo, quando a gente vê isso no processo, a gente, nossa, é muito gratificante, entendeu? Eu já tive clientes que eu dei alta e o cliente não quis sair, Eu também. né? Porque, não quero ir embora, eu quero ficar. Agora também já tive cliente, porque eu trabalho mais assim, com adulto, né? Peguei mais adultos, jovens. E aí, quando dá de cara com a situação, na semana seguinte eu não volto. Só se quiser mesmo trabalhar aquilo. Se não quiser, não tem. É igual o psicólogo, né? Ele está fazendo o tratamento e o cliente vai falar aquilo que ele quer, né? Dentro da arte-terapia, não. Os símbolos vêm. As imagens vêm, os sonhos vêm. Então, tudo isso é colocado. E dali vamos partindo para poder fazer o encaminhamento necessário para que ele se veja, para que ele veja aonde ele está e onde ele quer chegar. Entendeu? E outra coisa, a arte-terapia, ela auxilia muito, mas ela não vai cumprir o papel de um psiquiatra ou de um psicólogo. Vai trabalhar em conjunto. Então, quando a gente tem um cliente que tem um problema, uma esquizofrenia ou uma síndrome qualquer, ele vai estar acompanhado pelo profissional e a arte-terapia é auxiliadora desse tratamento. Então, assim, vocês acham, por exemplo, nós temos muitas vezes pessoas que têm dificuldade de falar sobre as suas questões. Vocês acham que a arte-terapia, ela ajuda mais nessa questão? Sim, porque ele vai expressar. E aí o arte-terapeuta, ele tem um conhecimento. Então ele vai ajudar aquele cliente a colocar ali. Ele vai olhar, ele vai colocar, ele vai se sentir bem. A gente não fala. Quem fala é o cliente. Quer dizer, que fala a expressão, A né? expressão dele está falando ali. E aí a gente vai só dando, perguntando e ele vai encaminhando aquele processo. Deu para você entender? Sim. E se sente melhor. Às vezes chega assim com um problema enorme, tá? Carregado. Aí fez uma atividade. Aí acabou a sessão. Aí vira e fala assim, nossa, que alívio. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que aquele dia estava incomodando. Sim. Né? Porque a gente tem várias
vários relatos, né? De pessoas que falam assim, já tentei fazer terapia, mas não consigo me abrir. Não consigo chegar lá e falar da minha vida, não consigo contar meus problemas, né? Tem gente que tem essa dificuldade de se expressar em palavras. Sim. E a arte-terapia, então, ajuda nessa questão de talvez não se expressar em palavras, mas se expressar em forma de arte, em alguma forma. Porque ela vai trabalhar os arquétipos que estão no seu interior. Vai vindo, vai se tornando, vai vindo para o consciente e ela vai olhando. Uma, né, técnica excelente, mas a gente não começa com ela, é a caixa de areia, né, Vanessa? Eu trabalho muito com a caixa de areia. Porque As ali crianças, trouxe aqui até... se coloca todo o inconsciente. Como que ele está assim? Olha como que ele chegou. Você Olha pode a explicar um desestrutura. pouquinho pra gente como Então, esse aqui é a funciona? caixa de areia, é a Sandplay, né? Ela tem 50, 75, com 15 de altura. de profundidade. E o fundo é azul para aparecer a água. Ela é a areia do mar, né, da praia. E eles trabalham com as miniaturas. A gente tem várias miniaturas que ali eles olham para aquela miniatura na hora e montam. Convido, quer montar alguma coisa nessa caixa aqui? Olha, sente a areia. E aí, esse aqui, esse menino que hoje tem 16 anos, isso aqui é uma das que eu tenho dele, quando ele começou, olha a desestrutura, tá vendo? Tudo junto, misturado, completamente desestruturado, tá vendo? Depois ele já começa um pouco a se estruturar, ó. Ele começa já a se estruturar, mas ainda tem, olha os móveis, todos derrubados, a casa, os móveis fora da casa, totalmente ainda desestruturado. Depois, olha essa casa de cabeça para baixo, olha só. Isso mostra como ele está totalmente de cabeça para baixo. Ele está totalmente perdido, entendeu? Olha só. E aí tinha momentos que ele pegava areia, era tsunami, jogava areia dentro da caixa. Isso é ele internamente, né? Então, a gente vai observando isso e depois vem trabalhando com outros materiais. Aqui ele já começa a melhorar essa estrutura, mas ainda assim está desorganizado, bem desorganizado. Aqui, olha só a diferença, olha, ele já começa a melhorar essa organização. Tá vendo? A casa já está direita, os móveis dentro da casa, já tem um parque, já tem os animais. E aí ele vem vindo me mostrando isso. E a gente ainda trabalha com um lado, que é o lado feminino, materno, paterno. A gente trabalha com o inconsciente, com o que está embaixo, com o que está em cima. Tudo isso a gente analisa, a gente corta aqui e faz a análise. Olha ele se estruturando com a sucata, porque aí eu convido ele a se estruturar. Ele está montando uma estrutura. Isso estrutura internamente. Tá vendo? Ele criando essa casa para que ele se sinta estruturado. Ele é perdido, entendeu? Dentro do lar dele. Perdido. Pai de um lado, mãe do outro, completamente desestruturado de tudo. Aí ele contou tudo. Isso. Ele é adotado. Então tem toda uma história por trás. Aí aqui, olha ele já numa pintura. Olha como é que ele já está mais calmo, né? Isso aqui ele era pequenininho. Então já está estruturado. Eu tenho licença disso tudo, tá? Eu estou mostrando, mas é uma coisa muito importante. Assim que eles chegam no nosso espaço, nós temos uma autorização que os pais assinam para que essas imagens possam ser usadas e inclusive eles, porque a gente pergunta, eles são crianças, mas eles têm que autorizar, é dele, não é do pai e da mãe. Primeiro é falado com eles, depois o pai assina e a mãe assina. Então a gente tem permissão, tem gente que não dá, não quer que a imagem seja mostrada e a gente respeita. E aqui ele veio para uma pintura, tá vendo? A gente tem essa folha lá na parede. E aqui ele já veio para uma pintura, já misturou. Então, assim, ele foi se estruturando. Ele tem déficit de atenção, ele tem hiperatividade, ele tem TOD, ele tem várias questões.
muita dificuldade na escola, principalmente em linguagem, em matemática, mas ele está indo, está fluindo. Ele precisou mudar de escola, a gente orientou que mudasse de escola, ele mudou de escola, na outra escola ele foi mais acolhido. O que acontece? As escolas não estão preparadas para receber esse tipo de crianças, né? Inclusive os autistas e tudo, a gente vê, quer incluir, mas não tem inclusão. Eles são excluídos de qualquer forma. Então, assim, não tem esse preparo. Aí eles não querem ir para a escola, eles não querem estar lá, porque ele tem aquela dificuldade, os colegas olham, a própria professora. Então, assim, às vezes há necessidade da mudança da escola, como houve com ele e com outros que aconteceram, algumas questões que a gente orientou os pais a trocarem de escola, e a criança deslanchou, melhorou. Ele está indo bem. Encontrei com a mãe, tá bem, sabe, já tá adolescente, já tá mudando voz, né, cheio de espinhas. Ele me encontra, ele me abraça, e olha só, a avó que tá com Alzheimer está conosco agora, trabalha no nosso trabalho, tá? Então, é muito bacana quando você vê esse processo, né? E tinha outros, né? Eu trouxe alguns porque não dá pra gente falar de tudo. Então, a caixa de areia é uma ferramenta muito boa. Tem um outro aqui também, que eu só trouxe 2. Olha só, esse aqui olha o carro onde que tá, olha a desestrutura, o carro em cima aqui da ponte, e várias coisas que a gente percebe. Depois uma dele aqui já melhor, mais estruturado, os carros já estão no local. Então, isso quer dizer, tô de cabeça para baixo, tô perdido, tô uma bagunça. Eu preciso me organizar, e eles precisam desse acolhimento. Tem uma criança, deixa eu contar, porque isso mexeu muito comigo. Ele já estava um tempo fazendo terapia, um dia chegou, trazido pelo avô, uma gritaria no corredor. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E gritava, estava avô e tal, porque ele queria trazer um boneco e o avô não lembrou. E aí ele veio brigando com a avó, e ele não queria entrar. Aí ele entrou, mas ele sentou, tem um canto cheio de almofadas lá, e aí eu fui com ele para aquele canto, e eu abracei, acolhi, perguntei se ele queria falar, e ele soluçava e falando, e que o avô não tinha isso, aquilo. Aí depois que ele acalmou, naquele momento eu não falei nada, não. Aí eu falei assim, vamos usar a argila? Aí trouxe ele para a argila. Eu falei, então, soca essa argila, bate na argila, põe toda a sua raiva aí, pica a argila, faz tudo na argila. Aí ele foi, fez, e batia, e soltava, e falava do avô, e falava de tudo, e ali ele foi falando. Aí eu falei, aí quando ele se acalmou, e chorando, quando ele se acalmou, eu falei, então, agora vamos modificar, vamos pegar essa argila e vamos dar uma forma legal para ela, uma forma diferente, boa, porque eu sei que você tem aí dentro esse amor, o amor pelo seu avô, o amor, vamos modificar. E aí ele foi transformando aquele momento, aquela argila. Aí depois eu conversei com ele, mostrei, né, tentei mostrar para ele que o boneco era de quem? Do avô dele, não do avô. Quem é responsável pelo boneco? Você. Era seu avô? Não. Quem tinha que lembrar? Você. Mas seu avô até te ajuda. Mas naquele dia ele esqueceu por algum motivo. Então, tem que pedir desculpas ao avô. Quando sair, você vai dar um abraço no avô, vai pedir desculpa, porque ele é seu companheiro, ele te traz aqui, ele te ama. E assim foi feito. Ele saiu outra criança, perguntei depois em casa, a mãe e tal. Foi uma semana maravilhosa, o avô maravilhoso. Você vê como um material pode fazer. Na hora eu não falei nada, eu só acolhi. Entendeu? Esse é o trabalho. E a gente vê. Vocês perguntaram da dificuldade da pessoa falar. Então a gente tem também um baralho mitológico, que ele tem as imagens, porque às vezes a pessoa, eu não sei desenhar, eu não sei cantar, eu não sei pintar, né? Essa dificuldade que o cliente tem para chegar na arte terapia, eu não sei fazer isso, eu não sei pintar, eu não sei fazer nada. Mas não é o fazer. E quando ele começa e ele vai sentindo, porque
Arte-terapia não tem feio, não tem bonito. É a sua tem um expressão, certo, não tem um certo, errado, é a sua expressão. E aí quando ele começa a fazer, que ele sente prazer naquilo, aí vai embora. Dentro de 6 meses, aquele problema que era enorme, acaba. Né? Se não for uma patologia, tá? Porque as patologias têm que ser tratadas. Então, quando a gente vê que é uma patologia, aí sim a gente vai ao médico para ver. Ao psiquiatra, porque no caso, né, pediatra, a gente encaminha tudo isso. Tem os relatórios que são feitos para que melhore. Tem também a socolagem, né, Deise? Que é um espetáculo. São as imagens que você monta colando uma quase que em cima da outra e você vem fazendo aquela colagem. E depois você olha para aqueles cartões que são produzidos e aí você colocou coisas ali. O que aquilo quis dizer? Então, eu esqueci de trazer. Eu tinha lá o meu. Mas é muito legal, sabe? A sua colagem. É uma colagem, né? Com cartões que tem uma medida específica. Não é colar de qualquer jeito. Sim. E aí é feito dentro daquele padrão. Vamos supor, um tema que a gente vai trabalhar. Então, você vai, ali dentro daquele tema, produzir aquela carta. Geralmente, a gente produz de 1 a 3 cartas na sessão. E aí, depois, você vai falar da carta que você fez na sessão. E aí, você começa a olhar e vai guardando aquelas cartas. Depois de um período, a gente volta e aí olha para as cartas. É muito bacana, gente. E até como, às vezes você está com uma questão para resolver. Aí você pega, mentaliza e fala, vou tirar uma carta. Aí você está já com aquele bolo de cartas, você tira uma carta. Gente, a resposta vem. É impressionante. Está ali a carta fala. A questão que você está, a resposta que você queria na carta é muito bacana. Muito bacana. Aí, o que acontece? Eu trabalho em escola. E aí, observando, né, os desenhos, as crianças. Aí eu falo assim, olha, tá precisando olhar isso assim, né? Aí o aluno para assim e fala assim, professora, a senhora é bruxa? Aí eu falo para eles, não, eu sou arte-terapeuta. Porque é isso, entendeu? Às vezes está passando por um problema e não sabe até como resolver. E às vezes a gente dá um toque, a pessoa vai e faz. E como é que vocês desenvolveram esse olhar atento à imagem? De você olhar e não adivinhar, mas conseguir entender o que está acontecendo ali, que às vezes nem a própria pessoa sabe. Está tão no subconsciente que ela expressa sem saber o que ela está expressando. É porque o inconsciente traz as coisas. E a gente, dentro da arte-terapia junguiana, a gente estudou muito e o Jung ainda fica estudando, porque a gente não para. Todas as vezes que tem alguma coisa na arte, a gente recebe. Às vezes não dá para ir fazer o curso lá presencial, mas quando é online, a gente é aqui de Barra do Piraí, para ir para o Rio, agora muita violência, a gente fica com medo, né? Então, o que acontece? A gente, quando tem online, a gente está fazendo os cursos, se atualizando, tá em grupos de estudo também. E é isso que traz a nossa visão. E livros também, né? Do desenho. Então, você vai observando. São 14 anos já de estudo só em arte-terapia. Então, e prática também já há 6 anos com a Vanice. Então, já tem uma bagagem boa. Já tem E as crianças e os adolescentes, eles respondem bem? Porque a gente às vezes tem a impressão de que o adolescente, principalmente, não vai querer mais rápido do que o adulto. do que o adulto, né? Porque o adulto, igual você está falando na parte da terapia de vocês, né? Psicologia, ele não consegue falar e tem coisa que ele esconde, ele não fala tudo. Eu tô com vergonha, não vou falar sobre aquilo que está acontecendo. A criança não tem isso. A criança, ela não tem vergonha, ela não tem medo, ela se expressa, ela é livre. Então, ela se mostra. Nós, quando já vamos ficando adultos, a gente já vai tendo esse freio. Se eu posso falar, não posso, o que eu posso, se a minha mãe não vai gostar, então tem essas coisas. Então, a criança não, ela é natural, ela se mostra, entendeu? Eu
Gosto muito. Esse outro trabalho aqui, essa cliente, ela foi embora de Barra do Piraí. Então ela veio, ela é bipolar, ela tem várias questões, depressão, ansiedade, tem várias questões. Faz tratamento psiquiátrico. E aí, no início era assim, ó. Ela só colocava e chorava. E a gente deixava misturar as cores, porque isso faz um bem incrível, gente. Experimentem. Pegue a tinta, Geralmente o são lápis cores escuras, e, né? e põe isso no papel. Assim, atribulado, né? E ó, você vê a força, tudo isso a gente vê. A força chega a quebrar o lápis, chega a furar o papel, porque ela está extravasando. Já aí depois vai, ó, melhorando. Ó. Olha só, já tem um sol, já tem uma árvore, já tem um azul. Mas isso quer dizer que ela vai ficar sempre assim? Não, ela tem altos e baixos. Então, trabalhamos muito, ó, que o Jung trabalha as mandalas. Olha as expressões das mandalas, olha. Isso aqui fala muito. Olha, as cores que foram usadas, o momento que ela usou, isso tudo sempre chorando. Difícil o dia que ela não chorava, que ela colocava isso no papel. E eu não consigo, eu não vou fazer. E vamos lá. E a gente vai ajudando. Então, olha só, essas mandalas, gente, incríveis. Olha só, na escrita criativa, onde ela escreve o que ela está sentindo, ela se mostra aqui, com a parte da escrita. Ela não falou, mas ela escreveu, entendeu? Isso aqui foi em 2019. Olha outro aqui. Então, assim, altos e baixos, por conta da bipolaridade. Ela é bipolar. Então, ela agora já está bem melhor. Depois que ela saiu daqui, foi morar em São Paulo, mudou o tratamento, mudou a medicação. Ela faz arte terapia lá, gente. Ela faz teatro, ela faz dança, ela faz parte de um coral. Olha só, tudo isso é arte. Sim. Ela tá outra. O sonho dela era ser guia de turismo. Ela tentava e não conseguia, porque ela tinha que expressar com as pessoas. E ela se formou em guia de turismo, tá? Ela chegou a trabalhar, daí depois ela foi para São Paulo, e lá em São Paulo, aqui é outro momento ruim. E lá em São Paulo, ela hoje faz esses movimentos da arte, e tudo assim, ó, ela relatava, entendeu? O que ela estava sentindo atrás, ó, da expressão. Então, eu trouxe alguns dela, ó. Aqui, olha a diferença. Nesse aqui, ó. Em alguns momentos, dias ensolarados, e em outros E dias outros sombrios. sombrios. Aí vamos para recorte e colagem, ó. E ela escrevia, ela queria ter essa liberdade, estar com amigos, tá vendo? Ter uma casa, olha só, a parte do yoga que ela fazia. Então, tudo isso ela colocava, o desejo, a vontade, mas ela não conseguia fazer, né? Então, isso tá meio fora de ordem, gente. Tá, ó. Então, assim, tem os altos e baixos. E, assim, ela foi nesse processo, tem bastante. E hoje a gente fica feliz de ver que ela está bem e ela continua nesse trabalho terapêutico lá, né? Com a arte. E tá bem, diminuir os remédios, porque ela consegue agora fazer isso tudo. Antes ela não conseguia, era só chorar. Entendeu? Muita água. Então a gente tinha que trazer ela para outros materiais, argila, fogo. A arte terapia trabalha com fogo também, porque precisa. A gente tem a vela que a gente acende com um lápis de cera, e ele é colocado no fogo e ele vai pingando aquela tinta e ali ele vai fazendo o desenho. Então você trabalha com essa parte do fogo, né? O seu fogo interno, do fogo que você precisa desse aquecimento. Então, muito água, né? Preciso Essa dissolver questão dos isso. elementos, né? Dos elementos. Terra, fogo, água, ar. fogo e ar. Então a gente trabalha com esses elementos, né?
Jung traz isso pra gente, né? Eu queria saber também, a gente estava conversando aqui um pouco antes, e vocês comentaram que a arte-terapia, ela já existe há muito Sim. tempo atrás, desde a pré-história. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, que eu Desde achei a muito pré-história. interessante. E no o Brasil, gente, temos o Osório César, que ele trouxe a arte-terapia em 1923, tá? Foi no Brasil. Logo depois veio a Margaret Number, que foi em 1941. E depois de seguido veio esse Adrian William, que eu falei que era um britânico, que se curou da tuberculose em 1942. E aí, em seguida, veio a Anísia da Silveira, que vocês já devem ter ouvido falar dela. Em 1952 vem a Anísia da Silveira e vem trabalhando no Museu do Inconsciente. A história dela é linda, se vocês puderem ver, ler o livro, que não dá tempo da gente falar aqui, mas ela sofreu bastante para chegar até onde ela chegou com os pacientes psiquiátricos, até ela ser presa, né? Porque ela batia de frente e ela depois do Museu Inconsciente, ela monta a Casa das Palmeiras, que existe até hoje, o trabalho dela nas Casas das Palmeiras. Os arteterapeutas continuaram, porque ela havia necessidade daqueles pacientes psiquiátricos que tinham alta lá do hospício, né, que era naquela época, e eles ficavam perdidos. Então ela levava para lá para eles darem continuidade no tratamento com a arte. Né? Tem exposição no Museu do Inconsciente das artes que ela fazia, porque tinha na época lobotomia, tinha as injeções que usava de insulinoterapia e, eletrochoque. Pô, a lobotomia que cortava o seu cérebro, tirava uma parte dele para você ficar catatônico, era terrível. Ela era contra isso. E aí ela começa a usar arte-terapia no hospital. Ela leva os gatos para a terapia, também que fazem parte dos animais. E os coterapeutas, né, os gatos, que ela tinha adoração. E depois ela leva eles vão tendo alta, não vão podendo ficar ali, leva eles para essa Casa das Palmeiras, que existe até hoje com esse trabalho. Eles passam lá para serem tratados, tá? Tudo gratuitamente. É muito bacana. Então, assim, vem vindo esse trabalho. E aí a gente tem o suporte da arte, né, que é a Associação de Arte Terapeuta, e tem o BAT, que é do Brasil, né, União Brasileira de Arte Terapia, que dá o apoio aos arteterapeutas. Então, assim, quando você quiser procurar um arteterapeuta que você não sabe aonde, você pode procurar na associação. Nós vamos estar cadastrada lá com o nosso endereço, que a gente é associado. Se a gente dá para vocês uma lembrancinha, não se esquecer, vocês tomarem uma aguinha aí, ó. É que a gente já foi saindo agradecimento, falando, né? Olha, que mimo, Vanessa. Olha só, olha. Obrigada, meninas. Olha, lindo. Muito obrigada. Amei. Nós que agradecemos. Muito lindo. Ainda vamos falar mais um pouquinho. Sim. Sobre Tá vocês aí, ficando doce, só pra beber tomando água. uma aguinha. Amamos. Obrigada. Obrigada. A gente vai falando, vai ficando com a garganta assim. Pois é. A gente fica com um pouco de receio, mas depois que você começa a falar, você não quer parar mais, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é em grupo. Um pouquinho de como que vocês trabalham na arte terapia em grupo. Então, o grupo, nós temos um grupo de arte terapia com pessoas com Alzheimer. Dentro do grupo, nós temos agora atualmente 6 pessoas, 6 senhoras. E temos um que atende separado. E temos Outro um dia. também com Alzheimer, que a gente tenta montar um grupo masculino, mas até o momento ainda não encontramos. Difícil, o homem é mais resistente, né? Também aí para terapia ele é mais resistente. Mas o trabalho em grupo é isso. Às vezes é o tema, então para ajudar, para estimular, porque a gente faz a estimulação cognitiva também, tá? Para socializar. Para socializar eles, para não perder. E a gente viu o seguinte, que
Nós temos uma idosa lá que já está há 5 anos com a gente, né? E ela, quando chegou, ela chegou como uma cliente para mim. E eu falei, Vanice, ela precisa se socializar. E aí o grupo partiu disso, dessa senhora, porque ela precisava estar não sozinha, mas ela precisava estar num grupo para ela também conversar com pessoas, né? Só que ela chegou bem caidinha mesmo. E agora é uma das mais espertinhas que tem lá no grupo. Tá? O dela não é tanto Ela não tem Alzheimer. Não. É mais assim uma ligeira, né? Depressão, não é já um está começando um Alzheimer, esquecimento, mas não é um Alzheimer. E tem outras também, mas temos outras, já pegamos também mais severa que também manteve, ainda não perdeu tanto, porque eu tive um cliente que ele saiu, ficou 1 ano. Quando ele voltou, tá bem caidinho. Agora que tá começando. já tivemos 2 que já morreram, né? Se encarnaram, por conta do Alzheimer, né? Vai progredindo. Então, assim, trabalhar com esse tipo de clientes, a gente também tem que se trabalhar, né? A gente também precisa estar em terapia, né? Porque a gente precisa desse suporte de vocês, né? Então, a gente lá faz esse suporte, precisa estar para a gente colocar. E a gente trabalha também em grupos fazendo Vivências. workshops, né? Vivências Com em adultos, arte-terapia. com mulheres, com crianças, e é bem legal. Aí vocês abrem ao público? Isso, é aberto. A gente joga um tema e oferece, né? Aí aqueles que são afins, vai montando aquele grupo. Tentamos com o grupo continuar, mas é meio difícil. Fazem, daqui a pouco some um, some outro e não fica. A gente ainda Porque de adulto também é aquela coisa, tem um não ter pouco uma de sequência, dificuldade. porque não dão continuidade, porque um tem um a fazer, o outro tem outro, então se é um dia específico, dá, mas mais uma vez dá, mas sempre não dá. Então já tentamos fazer uma vez por mês e não conseguimos fechar um grupo assim, entendeu? Mas quem sabe ainda não era o momento. Então, assim, trabalhar com grupo é muito bom, porque às vezes tem uma questão que o outro também tem e não está conseguindo se expressar. Quando ele ouve o que o outro colocou, ele se vê. Ele vê que não é só ele que sente aquilo, que tem outros que também sentem a mesma coisa. E aquilo ajuda. Aí quando você vê, ele começa a dialogar, um começa a dialogar com o outro, e a gente vai ouvindo. Então, o grupo é muito legal, nessa troca dessa experiência de um e do outro. Sim. As meninas têm uma pergunta ali que eu não enxergo muito bem. Qual é a pergunta, meninas? Por favor. Então, vou chamar as meninas para estar vindo aqui para fazer a pergunta. Podemos fazer. Qual que é? Era só dizer o número, porque eu não enxerguei. Então, boa noite, gente. Boa noite. Então, a gente fez um trabalho no semestre passado sobre arte-terapia, né? Foi por isso que a gente quis fazer, relacionado a isso sim. novamente. Antes eu estava até resumindo para elas o trabalho. Pode contar, tem que falar um pouquinho mais alto. A gente fez esse trabalho e pra gente abriu uma porta, né? Porque eu nunca tinha pensado em arte-terapia como algo realmente relevante. Porque eu via minha filha, né, com livrinhos escrito arte-terapia, que era só pintar. Então, e a gente fica com essa ideia. Vocês até falaram sobre os outros tipos de terapia, né? Que aí tem aquela frase que a gente vê muito na rede social, é terapêutico, mas não é terapia. Como é que foi para vocês conseguirem entrar realmente no mercado de trabalho aqui, em Barra, né? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram para entrar? Porque eu imagino que tenha sido difícil, que as pessoas ainda têm esse tabu relacionado à arte-terapia. Como é que vocês conseguiram ficar só nesse caminho da arte-terapia mesmo? Eu quando comecei lá em 2000, acho que foi 2019, tinha uma amiga que já tinha a clínica, né? Era até uma clínica dentária, mas tinha uma
psicopedagoga, tinha psicóloga. Aí eu conversando com ela falou, por que você não vem dar arte terapia? Mas eu não tenho ninguém. Não, mas a gente vai ajudar. Elas me ajudaram muito, porque ela indicava para mim as crianças, que ela era psicopedagoga, então ela falava, indicava, falava com a mãe, então a gente começava. Mas o meu primeiro cliente foi um cliente esquizofrênico, com esquizofrenia, Fernando. Foi o primeiro cliente, eu não esqueço nunca. E o Fernando deslanchava ali. Mas depois ele começou a ir para o CAPS, ir para outros trabalhos. E hoje ele está muito regredido, sabe? Ele vive preso. É porque é um regredido. transtorno muito difícil Muito ainda, difícil, né? É pouco Mas conhecido, assim, literalmente. Eu tenho trabalhos dele. Ele escrevia e se escrevia muito bem, parte de português, uma letra linda. Então a parte de escrita criativa ele ia. E ele desenhava, ele falava, ele contava assim, dentro do limite dele, da doença, né? Então ele foi o meu primeiro cliente, o Fernando. Depois vieram as crianças, depois veio o grupo de idosas, né? E aí eu convidei a Deise para entrar comigo nesse espaço. Daí esse espaço foi ficando pequeno e aí a gente saiu para o nosso, que é hoje, que vai fazer 6 anos esse outro espaço. E vocês trabalham no espaço de vocês também fazem a meditação guiada para levar, a gente quando fez no semestre passado, eu não sei se a Duda, eu acho que não chegou a mostrar, né? Depois a gente mostra, porque foi bem bacana, a gente tem um portfólio. A gente montou uma tenda estilo indiana, né? A gente botou um tapete, botamos almofadas para as pessoas se sentirem bem acolhidas, um cheiro no ambiente diferente, música e tudo mais. E a gente fez uma meditação guiada. A gente teve uma que ensinou, outra arte terapeuta que ensinou pra gente passar, né? Claro, não como vocês fariam. E foi muito interessante a emoção das pessoas. Gente, foi sensacional, foi assim, a emoção das pessoas E quando ela fez com a gente também foi sensacional. Então, os workshops que a gente monta, a gente inicia sempre com uma meditação. A gente tem um tema, né, do workshop e em cima desse tema a gente faz a meditação para partir dali e as pessoas começarem a falar. E antes mesmo, a gente quando fez, né, no caso, a gente teve pessoas, né, que estiveram com a gente que antes de fazerem a colagem, porque a gente trabalhou com a colagem, a pessoa colava entre 3 e 5 figuras, né, dentre as figuras que a gente tinha ali recortadas. E antes dali, já na meditação guiada, o pessoal... Nossa, foi muito legal, gente, muito foi bacana. incrível. Porque tem pessoas que têm uma facilidade muito grande no relaxamento, né? E da meditação guiada e deslanchar. Outras pessoas têm dificuldade, não conseguem entrar na meditação. Não pode ser nem muito extensa, tem que ser mais curta. Porque tem pessoas quem que não está acostumado, né? não conseguem. É uma visualização criativa, eu né? fui Meditação. uma meditação num relaxamento de movimento, né, Vanessa? Foi muito legal, eu amei, não conhecia, fiquei apaixonada. Depois Que você usa o seu corpo no espaço. no espaço, entendeu? E aí você vai vindo as coisas, você vai soltando. se sentindo, então você vai se deixando. É totalmente diferente você ficar só Sentado. sentada. Você ou tem que deitada, usar o você corpo tem que no usar o espaço. seu corpo. Muito legal. Então, Isso a gente faz com a criança, no teatro, né? Usa isso com a criança, essa parte. Muito legal. E outra coisa muito importante na arte terapia é a música. A música é um dos melhores materiais, instrumento da parte da arte visual que a gente tem, inclusive com os idosos. A gente fez uma Como playlist eles toda acessam diferente. a música da época deles e cantam junto, e aí vai lá naquela lembrança e traz com a criança a música. Eles pedem, que música você quer hoje? Eu quero essa. Então a gente coloca, a música é muito importante. Nós temos instrumento musical, apesar de não sermos profissionais da área da música, mas a gente usa a musicoterapeuta, a gente usa o som, entendeu? O tempo, isso a gente tem uma certa noção, né? O tempo, a melodia, o espaço, e aí eles vão naquilo. Isso é muito bom. A gente, quando a gente
aprendeu, né, para poder passar na tenda, no nosso projeto, a gente montou uma playlist com músicas que eram de frequência, né? Porque a Samantha, que foi quem ajudou a gente, explicou que a gente não pode botar música melancólica, até porque a gente não é arte terapeuta, então se acontecesse de uma pessoa entrar em transe, né, não sei. Fazer Isso, e o cheiro também, a gente queria botar a essência. Ela falou, gente, tem que botar a essência que leve a pessoa a ficar tranquila, né? Mas não tranquila demais. Que é tudo, eu acho que cítrico também era bom, né? Aí porque a dá luz um também. Então é levanta, tudo. uma laranja, uma tangerina, Isso. vai te Ela levar. falou que é tudo Alegria. misturado, né? Que aí no caso Traz seria alegria. cromoterapia, né? Com a musicoterapia, tudo. A cromo é a cor, né? E A gente outra botou a luz a outra é o... pra fazer a iluminação. Como é que chama? Tem o floral, não, Eu me esqueci também do da cheiro. vanilla que ela usa, aromaterapia. Isso aí. Com A gente botou aromaterapia. assim tudo mesmo. A nossa tenda foi montada realmente com tudo isso. E aí é legal que é interdisciplinar, né? Porque você usa a arte terapia, faz a arte terapia, mas você usa das outras terapias junto pra pessoa conseguir chegar a botar pra fora realmente aquilo que... O nosso espaço, ele, inclusive o nome dele é arte, ele tem aquele ezinho do infinito e terapia. Ele não tá arte terapia escrito direto. Quero explicar, porque ali a gente tem outras terapias. Tem a psicologia, tem a psicanálise, tem o reiki, a aromaterapia, radiestesia, porque a gente é formada em radiestesista, em aromaterapia, tem aroma, que é a vanilla, tem psicanalista. A radiestesia trabalha com pêndulo, entendeu? Então são assim, A energia do ambiente. são terapias complementares ali que a gente atende. Por isso a gente não quis colocar só arte terapia. A gente abriu para outras terapias o espaço. Entendeu? O Instagram então tá Isso. espaço arte Aí tá, e terapia. terapia pro pessoal Isso, seguir. para poder Arte entender. e A arte tem terapia. aquele ezinho do PP. infinito. Depois terapia, porque nós colocamos terapias complementares ali. Não ficou só arte terapia. Para as Faz pessoas interesse entenderem. também, né? Uma Sim, forma da sim. gente divulgar esse trabalho Então, bonito lá em Barra. Em Barra do Piraí, ao lado da Cruz Vermelha, descendo ali é rua José Alves Dias, 126, segundo andar, sala 206, tá? Condomínio É o Atlântico. condomínio Atlântico. Em Barra do Piraí, ao lado da Cruz Vermelha. Descendo ali, tem o prédio da rádio e é o segundo prédio que tem uma rampa. A gente coloca assim como referência a Mega Imagem, que está nesse prédio que todo mundo conhece. Então, acha-se o prédio, tá? É o edifício Atlântico, 126, segundo andar, sala 206. Aí nós temos várias mãos coloridas assim na porta, como o nosso símbolo, e tem as terapias ali embaixo que fazem parte do nosso espaço, do nosso setting terapêutico. A gente queria fazer mais uma pergunta para finalizar, né? Porque o tempo já tá indo. Vocês têm alguma perspectiva ainda futura da arte terapia como forma de tratamento? Com relação às pessoas, como elas recebem a arte terapia? Vocês acham que ainda tem muita coisa para mudar? Como Sim, eu acho que poderia? sim, porque o que acontece? Os estudos vêm apontando também, né, que a gente está evoluindo, né? E que o ser humano, do jeito que está se ficando massificado, né? Porque a gente está fazendo as coisas automaticamente, a gente está precisando pôr para fora aquilo que a gente está reprimindo. A gente não tem tempo mais de brincar com as crianças, porque tem que trabalhar. Então as crianças estão apresentando vários problemas e os pais não conseguem lidar. Então a arte-terapia auxilia, assim como a psicologia também auxilia essas crianças. Então eu acho que a psicologia e a arte-terapia que trabalham juntas, né, vão dar um up aí, porque vai ser isso que vai socorrer a humanidade. E você vê que o SUS, ele já aceita a arte-terapia no trabalho.
nos hospitais. Então, o hospital agora tem arte-terapia. Olha só, o SUS aceita. Olha que bacana. Isso aí foi um avanço muito grande. Como ela vai ser agora profissão. Ela está lá no Senado, está nos seus finalmente, porque ela ainda não é profissão, ela é uma ocupação, ela tem um número de ocupação. Então, assim, ela auxilia no hospital, ela auxilia na escola, ela auxilia individualmente, em grupo, em várias organizações de empresa, a arte-terapia ajuda, tá? Empresas que precisam lá, as pessoas todo mundo com depressão, todo mundo com pânico, estão trabalhando, mas precisa desse atendimento. Então, a arte-terapia ela está ajuda ganhando ali. espaço, Espaço no mercado. E é E importante a evolução, as pessoas né? se conscientizarem disso, até os próprios psicólogos mesmo, né? Que aceitem, que alguns também não aceitam essa parceria, essa pluralidade de atendimentos que vai ser importante para o paciente, né? Tem psicólogo que fica meio receoso de né, indicar que faça, mas é muito importante, né? Tanto a arte-terapia quanto acho que qualquer outra que vocês trabalhem ali, né? Eu já trabalhei com uma psicóloga que ela me encaminhou um cliente, né? E ele evoluiu bem. Por quê? Porque chega também um ponto dentro do tratamento psicológico que não consegue, principalmente com uma pessoa que tem esquizofrenia. Então fica difícil. Ela precisava ter a resposta dele, de como estava o inconsciente dele. Entendeu? Então, através da arte-terapia, a gente conseguiu. Ele deu uma boa melhorada para ela poder ser. É muito bom, né? Os símbolos vão aparecer. Essa abordagem é diferente, é muito boa, porque tem gente que não tem a facilidade de expor com palavras, né? Exatamente. De conseguir Ela é não falar. verbal. É. A arte-terapia é não verbal. Até por isso que trabalha melhor com criança também, né? Contoterapia, Uma a criança escrita que fala. criativa. A criança fala mais que o trabalha adulto. dentro da arte-terapia. A criança, ela se expressa, mas ela fala junto. Fala até mais do que se expressa. Né? O adulto que não tem esse freio. Então, a principal coisa da arte-terapia é fazer com que a criatividade espontânea venha, porque a gente pega uma criança que tem uma criatividade, isso eu falo como educadora também, às vezes a gente coloca ela dentro da caixinha. Ela tem que pintar a maçã de vermelha, a folhinha de verde, e ela não põe a expressão dela. A maçã é dela, ela pinta da cor que ela quiser, não é? E aí a gente vai ali, eu trabalhei com pré-escola, eu trabalhei da pré-escola até o ensino médio, eu trabalho. Então eu vejo ali a expressividade enorme que a criança tem. Quando eu pego uma criança do ensino médio, eu vejo que ela foi tolhida lá na pré-escola. A gente deu isso, eu dou essa matéria em psicologia institucional, que o professor explica, né? Até a questão, ele comentou uma vez com a gente que ele chegou uma vez na sala de aula e tinha um aluno virado de costas para ele. E aí ele não reclamou. Aí perguntaram depois, no final da aula, por que você não reclamou que ele tá virado de costas? Ele, gente, vocês podem sentar como vocês quiserem. Eu não impus nada. Vocês só precisam entender o que eu tô falando. Vocês estão acostumados a sentar, olhar para mim e ficarem quietos, por quê? Porque vocês foram ensinados a aprender desta forma. Mas vocês podem ter outra forma de aprender. E, literalmente, desde pequeno a gente vai sendo realmente tolhido, né? Que a árvore tem que ser verde, copa verde, caule marrom, né? Tem que ser assim. Tem que ter frutinha pendurada, que as coisas têm que ter carinha. Então, a casa tem que ser daquele estilo, né? Janela, telhado, porta, escadinha. Então, são tudo coisas que a gente vai trazendo desde lá da pré-escola. E a gente, a educação se mostra. E a gente vai olhar cada um, eu, você, ela, e as outras pessoas são diferentes. Então, vamos ver, a gente vai fazer as coisas tudo igualzinho. Por isso que a gente fala nessas arte-terapias que aparecem aí, que traz aquele trabalho tudo estereotipado, você pintar, colorir, as mandalas coloridas, tudo pronto. Você vai se sentir bem, é terapêutico, porque você gosta de colorir, se sente bem, mas não é terapia, você não vai fazer um processo ali, né? Então, isso é vendido. Tá demais, né? Você abre assim, aquilo tá
vindo para você em um montão. Bob Goods. Arte terapia. Invadiu as casas. Bob Goods encanta até o adulto aqui, que eu também pinto da minha filha. Então, aí a gente vê que o arte-terapeuta, ele é um facilitador dessas expressões, ele é um observador, né, faz essa análise, ele é um mediador do processo, ele é um orientador, interventor e ele é um promotor desse bem-estar, que vai trazer essa cura, entendeu? Ele vem vindo nesse processo, o arte-terapeuta é isso, entendeu? Então, Eu ideia perguntar isso agora, que era arte. Então, O que é arte-terapia para vocês? Então, ele é tudo isso aí, esse papel dele, tá? Ele que é esse mediador, ele que é esse observador aqui dessa análise, né? Media esse processo. Uma cura pela expressão, Isso. né? A gente pode usar Sim, isso. você viu aqui a cura dele na tuberculose, uma coisa que você somatizou, porque é isso. Você vem vindo com aqueles problemas e isso aí vai somatizar uma hora e vai tornar uma doença no seu corpo, né? Ela, além do mental, ela vai ser física. E quando ela chega no físico é mais difícil. Quando ela ainda está no mental, a gente vai fazendo esse trabalho. Mas quando chega no físico, aí a coisa complica. Você tem que olhar lá para trás para ver onde está a causa raiz daquele problema lá, que afetou aquela tuberculose, foi lá num tempo, e aí ele vem vindo nesse processo até ele chegar ali naquela cura, entendeu? E o que está mais acontecendo é isso, somatizando tudo. O câncer, né? Se você olhar o câncer, é a somatização de vários conflitos seu interno, coisas que você foi engolindo, que você foi colocando embaixo do tapete, e você foi gasgado, botando nas suas gavetinhas internas, e aí aquilo começa a sair em alergia no corpo, no câncer, em outros problemas, né? Eu não falo, tá travado, né? Tá aqui engasgado, tô com um aperto no peito, não sei o que é isso, acho que eu tô com problema de coração, e tudo questões emocionais. Então ali o estômago sofre, e vai pro estômago, e vai e vem. Energindo para todos os lados. E aí, quando você começa a olhar aquela questão lá, tudo isso vai melhorando. A gente é terapeuta floral. E o floral auxilia muito, né, Deise? A gente, quando vê que tem questão somatizada, a gente entra com o floral junto para trabalhar essa questão e o emocional abrir e ficar mais fácil dele se colocar, entendeu? O floral dá um suporte muito grande no nosso trabalho. Eu falo o seguinte, o reiki também, né? O reiki A gente também. já viu que o reiki auxilia muito. E lá na arte-terapia, esses, eu tenho que agradecer aos mestres, né? Que deixaram aí pra gente, né? Aprender, e a futura geração também. O Jung, mestre Mikao Usui, né? E o doutor Bar. O preceito dos três é que a cura está na gente. Quando a gente se permitir e olhar para dentro, colocar para fora o que está te fazendo mal, você está curado. Então, ninguém cura ninguém. Só nós podemos nos curar. Tá? Quando você tem esse olhar, consegue entender isso, né? A gente se cura. Então, nós terminamos com Muito essa... bonito. Isso, Agora, a gente estava precisando encerrar e ficou bonito, hein? Sim. e falar para Com vocês, essa frase. façam arte-terapia, termine o curso de vocês e entre na arte-terapia. Vocês vão ver que vai auxiliar o trabalho de vocês. Eu Entendeu? já achava bonito e Faça. me encantei muito Porque ele é mais muito nessa... amplo, Sim. né? Me encantei muito mais na profissionais pesquisa e na agora, conversa Tem com vocês. profissionais ótimos no Rio. Não E faz. isso cresceu. Tem amigos nossos É. que são professores de arte-terapia. Já formou o passo deles. Olha, e no Rio, eu indico agora, porque a Cláudia Brasil está em Portugal. Então, eu precisava indicar, porque uma aluna tinha me pedido que queria fazer arte-terapia. Então, ela falou, Deise, no Rio é a Lígia Diniz. E ela está dando cursos agora
abre cursos online. Então, quando a pessoa já é Fica formada, híbrido, né? faz online, faz vai, físico. agora tem que ir lá Híbrido. presencial, porque antes, na pandemia, era só online, agora não. Tá aí. É uma parte presencial e a outra parte online. E tem o Pomar também, da Ângela Filippini, né? Também é muito bom. Tem vários no Rio, né? Como é que ela chama? De pintura da Mandala. Esqueci o nome dela, que abriu o espaço. A termoterapia, que é da Denise Nagy, Isso, ela, Denise Nagy, ela também tem um espaço. foi até a nossa professora. Foi nossa professora. Então, assim, façam a arte terapia, vai auxiliar o trabalho de vocês vão ver. Muito bom. E o que Porque assim, um ajuda o outro, né? Não é ninguém sozinho. A gente precisa dessas terapias complementares que, graças a Deus, os médicos estão aceitando, que antes não aceitavam, né? Não via esse olhar. O médico das nossas clientes de Alzheimer, que eu indico para ele e ele indica para gente, é muito bacana. O doutor Rodrigo mandou para você e a gente, quem também está com Alzheimer, indica ele. Então, é assim, bacana esse olhar, né? Que eles já estão tendo, os psiquiatras, os neuropediatras, que acompanham esse trabalho e indicam para auxiliar. É muito bacana. A gente espera que cresça cada vez mais, se Sim. torne profissão Sim. regulamentada. Se Deus né? quiser, ano que vem eu acho que ela se torna profissão. Temos que encerrar pelo horário. É. A gente agradece muito a participação de vocês, muito obrigada, foi muito Nós enriquecedor. Aprendemos muito sobre que a arte terapia é bem mais ampla, né, Sim, do que a tem gente muito mais pensava. coisa, isso. E nós agradecemos essa oportunidade de estar falando da arte terapia, porque ainda tem muita gente que não conhece, Não conhece. sabe Uhum. do benefício dela. E isso está sendo uma porta, né? Muito bom também. Por isso que a gente vai, participa, sempre que tem oportunidade, né, Elisa? Muito obrigada. Agradecemos Nós que muito agradecemos. por compartilhar a experiência de vocês. Nós agradecemos por vocês terem, né, cedido um tempo de vocês para vir até aqui, por ter tido tão boa vontade, né, e ter feito a gente se apaixonar também por algo que a gente conhecia, de ouvir, eu pelo menos, né, mais de ouvir falar do que realmente que fosse tudo isso. Façam o que vocês vão ver. A maravilha. Muito obrigada. Arte terapia. Até a próxima, gente. Até a próxima, Obrigada. gente. Obrigada.